Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos fazer um bem bacana aqui, ó. Muito bem, você quer saber sobre agentes inteligentes? É no nosso evento interno, Agents Brasil. Eu sou Sandeco, professor Sandeco, sou professor do Instituto Federal e da Universidade Federal de Goiás e sou embaixador da Campus Party, sou responsável pela parte de inteligência artificial da Campus Party no Brasil e estamos fazendo um evento interno na Campus Party sobre agentes inteligentes. Ontem eu fiz uma palestra lá no What's Next sobre agentes inteligentes e hoje a gente vai continuar o nosso evento interno de agentes, né? Falando de agentes inteligentes. Temos aqui vários... Quem são meus alunos? Levanta a mão, por favor. Todos meus... Meu Deus do céu! Tá todo mundo em peso aqui, né? Ah, que legal. Olha só. Quem está em volta quer saber sobre agentes de IA. Vamos ter uma big palestra aqui com o Kennedy, tá bom? Falando sobre organizações aí evolutivas e conectadas e tudo mais. Deixa eu ver o tema direitinho aqui, ó. São organizações cognitivas com redes de agentes inteligentes, beleza? O Kennedy, ele é um palestrante, você deve conhecer ele pelo YouTube. O cara vive lá no Sacane lá, conversando com ele, então tá sempre lá. Então ele é um cara, meu amigo, muito gente boa, tá com a gente na Campus Party em todo lugar. E eu queria chamá-lo agora aqui para começar a palestra dele. Kennedy, a palavra está com você. Mais tarde, às 20 horas e 10 minutos, é isso? 20 horas e 10 minutos. Nós teremos aqui 5 pessoas da área jurídica. 5 alunos meus, juízes federais, juízes TRT, advogados, promotor de justiça, todos eles usando inteligência artificial na justiça. Você não pode perder essa palestra também. Esse painel é muito bacana porque você vai ver pessoas que não têm nada a ver com a área da computação, juízes programadores, gente. Tem ideia disso? Vai ser muito bacana. Kennedy, é com você agora, hein? Valeu, Sandeco, obrigado. Boa tarde, gente, tudo bem? Beleza, vou bater um papo em Brasília, eu sou o Kennedy Correia. Daqui a pouco eu vou me apresentar com mais calma. Mas eu quero bater um papo com vocês sobre esse tema que eu estou chamando, estou encapsulando, trouxe o livro aqui, depois a gente faz uma brincadeira também, chamado de organizações cognitivas. E aí eu, obviamente, para me preparar aqui para a palestra na Campus, eu participei da Campus Party em Goiânia, participei da Campus Party em Brasília aqui ano passado, e aí eu fui avaliar o que ia ser falado sobre IA. Fiz um levantamento dos conteúdos aqui do próprio Palco Serpro, outras iniciativas que estão rolando na Campus, para entender qual seria o ângulo único, diferente, especial, que eu poderia trazer para vocês, para ser de fato algo que adicione valor e que traga um olhar que de repente eu tenho para contribuir. E eu acho que o que eu acabei construindo e eu vou dividir com vocês é principalmente informações das trincheiras. É a metáfora de guerra para quem está no campo de batalha, junto das empresas, junto dos profissionais, entendendo como de fato a gente pega uma tecnologia incrível como sistemas multiagentes e bota isso para rodar dentro das organizações. Então, eu chamei isso das redes de agentes inteligentes em ação. Só que eu queria, gente, antes, começar com um desabafo de vocês. Sério mesmo, eu participo de eventos para todo lado, faço treinamento em company nas empresas, e aí eu só escuto o mesmo blá blá blá. A IA vai tomar os meus empregos, a IA tem consciência, a AGI vai matar todo mundo, tal. E tá ok, eu acho que filosoficamente tem gente com competência para discutir esses temas. O problema é que eu estou vendo muita gente que está usando isso como um escudo, como uma defesa, como uma forma de se afastar, ao invés de se aproximar, dessa revolução que já é real, que já está acontecendo. E aí eu procurei um modelo que melhor explicasse isso. Eu gostei muito desse livro, desse ano, 2025, Super Agency, do Reid Hoffman. Reid Hoffman, fundador do LinkedIn. Hoje ele tem Venture Capital, tá? Vendeu a empresa para a Microsoft por alguns bilhões. E ele escreveu esse livro chamado Super Agency. E quando a gente fala de agentes, a gente está falando implicitamente sobre agência, sobre o nosso poder de controle, o nosso poder de tomar a decisão. E aí ele apresentou essa matriz que ele chamou dos, em inglês, né? Doomers, Gloomers, Bloomers e Zoomers. Ficou tudo parecido, né? Tudo com a sonoridade. Aí eu tentei traduzir, usei uma ajudinha do chat GPT ali.
E eu acho que nessas 4 categorias, ele coloca lá os doomers, ou que eu chamei os fatalistas, que é a galera que diz o seguinte, cara, esse negócio não é de Deus, vamos embora, isso aí vai acabar com toda a sociedade, com toda a humanidade, e a gente não pode fazer nada com isso. Esse é esse primeiro grupo. Depois ele separou em 3 grandes fases, e eu usei as cores do semáforo aqui, vermelho, amarelo e verde. O vermelho, eu coloquei o nome do legalista. Esse é o cara que está lá querendo criar a regulamentação para tudo. Regulamentação é importante. Eu me considero dessa fase amarela aqui. Regulamentação é importante, a não ser que ela limite o desenvolvimento e o crescimento da tecnologia. Então o legalista está dizendo que a gente tem que impor barreira em tudo. Por exemplo, modelos de linguagem, LLMs, grandes modelos de linguagem, tem um problema gravíssimo, não resolvido. Como é que a gente remunera as pessoas que criaram o conteúdo, seja ele vídeo, texto, imagem, que faz parte dos datasets? Esse é um problema que não está resolvido. Eu acho que aquela ação que o New York Times está movendo, juntamente com outros jornais, para brigar com a OpenAI, com a Microsoft, sobre o uso dos dados deles, provavelmente é a batalha judicial mais importante do século, da década, 2020. Eu não faço a mínima ideia como que ela vai terminar. Vamos ver se os nossos amigos juízes e procuradores e advogados que vêm em seguida ajudam a gente a responder. Mas os legalistas estão tentando travar e interromper o desenvolvimento. Mas a gente tem também o extremo oposto. Eu traduzi ele como agilista, né? O zoomer, que quer dar velocidade. Que é o seguinte, tem um lema do Vale do Silício dos anos 2010 que é: mova rápido e quebre tudo. Né? A palavra disrupção ficou muito popularizada no mundo de startups. Fail fast. Eu gosto de fail fast. Eu não gosto do break things. Se a gente puder crescer e evoluir sem necessariamente quebrar as coisas, eu acho que a gente pode agregar mais. Então eu acabei tomando essa posição que ele chamou do bloomer. Bloomer do inglês é de você fazer uma flor crescer, dar espaço para o crescimento, para aquilo florescer. Mas ao mesmo tempo, para a flor crescer, você tem que regar, você tem que cuidar, tem que colocar os sais minerais. Então, essa postura que eu traduzi aqui como progressista, só para rimar também, é a postura que eu tenho adotado. A questão é, a gente tem que se mover rápido, mas a gente não pode passar pelo semáforo ou pela linha férrea sem olhar para os lados antes. Não podemos deixar as pessoas para trás nesse processo. Então eu quero só dizer que eu vou sair dessa discussão toda do AGI, da sentiência, da consciência, e pular para como que isso está acontecendo na prática. Então o meu ponto de partida é o seguinte: inteligência artificial não é um tema novo, tem 80 anos. Eu coloquei tudo num grande caldeirão e numa grande categoria chamada inteligência artificial clássica. Não é disso que eu vou falar hoje aqui para vocês. A palestra que estava tendo antes da minha, para quem estava acompanhando, estava falando sobre isso. Não, eu quero falar desse braço mais recente, mais novo. Eu tenho usado 30 de novembro de 2022, data do lançamento mundial do ChatGPT, como a data marca da chegada dessa tecnologia, que é a IA generativa. Então a gente está dentro desse contexto, dentro desse universo dos modelos generativos, a geração de conteúdo através de inteligência artificial. E aí quando a gente começa a discutir a adoção das ferramentas de IA, muita gente me pergunta, quando eu começo a conversar dentro de uma empresa, ou mesmo com o profissional liberal, que está vendo aquilo pela primeira vez, o cara fala, tá, mas será que é para mim? O Gustavo Guanabara estava fazendo uma apresentação incrível agora há pouco, contando várias ferramentas de IA. E aí ele perguntou, quem já usou o ChatGPT? Daí todo mundo levantou a mão. Ufa, que legal, né? Aí ele perguntou, quem já usou o notebook LM? Aí tipo, 20% levantou a mão. E aí eu sei o que ele sentiu quando ele falou, cara, como é que alguém está fazendo um mestrado? Como é que alguém está fazendo um curso de faculdade? Como é que alguém está estudando e aprendendo sobre um tópico novo e ainda não testou notebook LM? Esse é o sentimento que a gente fica depois que a gente aprende o benefício da tecnologia. Então, se você trabalha, se na sua atividade, na sua tarefa, na sua rotina, no seu dia a dia, você trabalha com palavras, imagens ou números, se você trabalha lendo conteúdo, se você trabalha escrevendo, se você trabalha gerando imagens, ilustrando, desenhando, montando apresentações, ou se você precisa acessar conteúdo em documentos físicos ou imagens, e por último, se você trabalha com números, planilhas, small data, big data, análise de estatística, cara, eu tenho certeza que tem uma ferramenta esperando para te entregar aumento e ganho de produtividade. Só que é o seguinte, também existe o hype da IA.
Eu trabalho com tecnologias emergentes há 15 anos. Então, hoje, o hype do momento são os sistemas multiagentes. Os agentes vão curar o câncer, vão resolver a fome do mundo, vão cuidar de todas as mazelas da humanidade. É verdade? Não é. É uma tecnologia incrível, cheia de benefícios, mas cheia de restrições. É uma tecnologia que ainda tem que ser aprendida. Mesmo quem criou e desenvolveu a tecnologia ainda está aprendendo sobre ela. Então eu prefiro essa visão um pouco mais racional sobre como a gente vai usar a tecnologia. E aí, eu tenho visto os ganhos de produtividade. Tem casos, quando a gente vai bem específico lá, eu visitei uma fábrica de software, por exemplo, vou contar dela daqui a pouco, que os caras estão com mais de 100% de ganho de produtividade. Quer dizer, uma pessoa fazia determinado trabalho em 8 horas por dia, agora nas mesmas 8 horas ela faz o dobro do trabalho. Mas essa não é a história mais frequente. A história mais frequente, os primeiros artigos científicos que estão medindo o ganho de produtividade, quando você adota pelo menos uma ferramenta de IA, pode ser um Copilot, pode ser um Gemini, pode ser o DeepSeek, é quando você usa ela para aumentar um determinado poder. E a metáfora, não sei quem teve a oportunidade de assistir, né, Sandeco? Na área de AI, as novidades são muitas, né? Por exemplo, saiu um vídeo ontem do Andrei Karpathy falando sobre o estado atual das pesquisas em IA. Não sei quem teve tempo de assistir, mas ele usou um exemplo dizendo, cara, a IA como a roupa do Homem de Ferro, ela já está adotado dentro das empresas do Vale do Silício, no mundo onde ele opera, no desenvolvimento de código, com o apoio de GitHub Copilot ou alguma coisa mais recente como Replit, isso já faz parte do jogo. Então, se você está usando essas tecnologias para aumentar aquilo que você faz, o Guanabara usou um exemplo bem legal do leopardo, né, do guepardo correndo, e do carro de Fórmula 1, que o ser humano com o carro de Fórmula 1 corre mais rápido do que o guepardo, porque ele se soma à ferramenta e à tecnologia. Nesse cenário, a gente tem alguns exemplos. A minha esposa, por exemplo, é médica, endocrinologista. Então, ela atende lá no consultório. E ela usa uma tecnologia, estou botando a mão no bolso porque eu estou usando ela aqui também, chamada Plaud. O que é o Plaud? Plaud é esse bichinho aqui, ó, que está atrás do meu celular. Pequenininho, é um gravador, ele é físico, hardware. Ele está captando tudo que está sendo falado, mesmo enquanto ele está no meu bolso. Quando eu terminar essa palestra, ele vai ter feito uma gravação do áudio, uma transcrição daquele áudio para um texto. Se eu pedir, ele gera um resumo e ele também gera um mapa mental do que foi falado. Mas mais do que isso, eu não falei para vocês que eu levantei os temas todos que estão sendo discutidos na Campus Party para definir o que eu ia falar hoje? Eu vou pegar essa transcrição quando a palestra acabar e vou dizer, Gemini, segue o que eu falei lá na hora. E aí? Cumpri o prometido? Entreguei o que estava combinado? Então, dentro do consultório médico, o que ela está fazendo? Ela pega uma aprovação e um ok do paciente antes de começar a consulta, grava a consulta inteira. Agora ela não precisa mais ficar se preocupando em olhar para o paciente, olhar para o computador, olhar para o teclado. Ela cata milho, tomara que ela não esteja assistindo, né? Então olha para o teclado, olha para o paciente, olha para o computador e está ali anotando. Agora ela tem 100% da atenção com o paciente. Quer dizer, ela está gastando a energia naquilo que como ser humano a gente é muito melhor para fazer. E que IA nenhuma está fazendo. Então ela está lá conversando, gera a gravação, da gravação ela gera as anotações, que vão direto para o prontuário, que é o histórico daquele paciente, e ela fez um prompt, ensinei ela algumas dicas, que gera uma prescrição para o paciente. Todas as recomendações que ela fala, em geral é comer uma maçã, fazer mais exercício físico e beber menos, né? Todas essas recomendações, ela manda direto para o WhatsApp do paciente. Então ela está usando o terno do Iron Man aí, né? A roupa, o traje do Iron Man. Esse outro cara é um amigo meu lá da Inglaterra, que está vindo para o Brasil, está querendo ganhar mais visibilidade e começou a criar conteúdo, participou de alguns podcasts, foi lá no programa do Serjão, que o Sandeco fez agora há pouco. Só que é um cara ocupado, ele tem vida de executivo, ele não tem tempo. Então ele começou a usar o Opus Clip, onde ele pegou a gravação do podcast inteiro, pegou uma gravação, uma filmagem de uma palestra inteira que ele fez, subiu para a ferramenta. A ferramenta foi lá, escolheu os melhores momentos daquela palestra, com o foco de engajamento, e fez a legenda automática do conteúdo que ele está falando.
Teve post dele, a letrinha tá pequenininha, com 102 mil, 70 mil, 27 mil. Ou seja, ele não precisou gastar o tempo e a energia para assistir o vídeo inteiro de novo, para cortar início e fim, fazer às vezes umas composições, tem uma com o Donald Trump, ele nem imagina o que ele falou, e também fazer a legenda no final para depois postar. Então, como é que a gente ganha produtividade usando ferramenta de IA? Sim, substitui uma tarefa que a gente já estava fazendo manualmente com alguma coisa na prática. E esse é o meu exemplo, de repente, para a galera do jurídico que vai vir aí. Esse é um projeto que eu comecei com o escritório de advocacia, já tem alguns anos. A gente estava brincando de linguagem natural, né, NLP, um pouquinho antes dos modelos de linguagem. E, historicamente, até 2019, esses caras trabalhavam do jeito que talvez boa parte dos escritórios de advocacia trabalham. O advogado vai lá, participa de uma audiência, escuta o que aconteceu, escreve um texto, uma peça, publica isso no portal do Tribunal de Justiça, o juiz julga, volta lá, ele faz um recurso e o processo avança. Bom, entre 2019 e 2022, a gente implementou um copilot jurídico, ou seja, traje do Homem de Ferro, para ajudar o camarada a escrever essas peças melhor, usando dados do histórico que essa empresa tinha. Qual foi o processo, quem era o juiz, qual era a vara, eles atuam com seguradora, qual era o automóvel que bateu, teve alguma perda humana ou não, qual era o modelo do carro, que horas aconteceu o acidente. Todas essas histórias abasteciam o texto que ele escrevia na peça. E a ideia era subsidiar essa peça para o advogado, para que ele pudesse complementar com alguma informação que estava faltando. A tecnologia foi melhorando. Em 2023, a gente começou a escrever a peça inteira, porque aí chegou o GPT 3.5, depois o GPT 4, ele ficou excelente em escrever a peça. Aí os advogados eram orientados a pegar a peça que foi escrita pelo sistema, revisar, assinatura digital e manda para o tribunal. Só que o que aconteceu, gente? O ser humano sempre é o ser humano, né? Algumas pessoas ficaram com preguiça. Então tinham advogados que revisavam o texto, tinham advogados que simplesmente submetiam o texto direto. Passou um tempo, a gente resolveu acompanhar as métricas. Como é que foram os resultados? O que vocês acham que aconteceu, gente? O texto que o advogado mexia dava resultado pior do que o texto gerado direto pela IA. Então é aí que a gente começa a ver as habilidades das redes de agentes inteligentes indo além de ser só o copiloto, além de ser só o traje do Iron Man. E aí a gente vai pular para o nosso próximo assunto. Então esses são exemplos de histórias de ganho de produtividade, tá? Ganho médio realístico de produtividade, gente, na ordem de 20% a 40%. Agora é o seguinte, o que significa de fato 20% a 40% de ganho de produtividade? Para a galera da matemática, da ciência da computação, análise de sistemas e engenharias, talvez esteja claro. Para quem não é desse time, vocês estão vendo uma discussão recente aqui no Brasil do 6-1? Não é 7-1. 7-1 é uma outra discussão que a gente ainda não está pronto para ter aqui no Brasil. É 6-1 jornada de trabalho. Cara, se você trabalha 5 dias por semana, numa semana, e você ganha 20% de produtividade, é 1 dia a menos na sua semana. Se você ganha 40% de produtividade, são 2 dias a menos na semana para entregar o mesmo resultado. Será que dá para ignorar esse tipo de ganho? Então essa é a primeira curva, o primeiro movimento do ganho de produtividade. Agora eu vou me apresentar. Eu sou o Kenneth Correia. Eu tenho esse sotaque porque eu sou lá do Pantanal, de Mato Grosso do Sul. Eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, na área de tecnologias emergentes. Como eu falei, o hype de hoje, agentes de IA. 2 anos atrás, IA generativa. 2 anos antes disso, metaverso. 2 anos antes disso, blockchain. 2 anos antes disso, e assim por diante. Quer dizer, sempre tem uma tecnologia que alguém, num veículo de comunicação, vai dizer que vai curar o câncer, que vai resolver o problema da fome e todas as mazelas da sociedade. Então é com isso que eu trabalho. Esse é um problema porque o meu PowerPoint tem que ser atualizado com frequência. Inclusive, enquanto a gente está falando aqui, provavelmente já tem alguma coisa desatualizada que eu preciso atualizar para a palestra de amanhã. Isso é o quão rápido as coisas estão acontecendo nessa área. Eu também fiz 2 palestras no TEDx, uma em 2012 e outra no ano passado.
faço treinamentos em company no Brasil, empresas brasileiras, empresas multinacionais. Estive no ano passado na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, volto esse ano para a Índia. Então, estou fazendo treinamentos para ajudar as empresas, seja naquela primeira escala, sobre como usar esse potencial, como é que faz para ganhar o 20%, é disso um pouquinho do que eu falo. E eu tenho produzido conteúdo, esse QR Code é do meu Instagram, onde eu tenho publicado a maior parte dos conteúdos, participações de podcast, trechos de palestras e algumas ideias que eu tenho feito. Bom, vamos para o bloco 2, vamos falar das redes de agentes inteligentes. Então, como é que eu saio daquele paradigma do traje do Iron Man? Cara, eu queria contar uma história para vocês de um dos melhores livros que eu já li. É um livro de 1984. Eu sou de 1983, então eu sou um ano mais velho do que o livro. Ele até hoje é um dos top 10 livros vendidos de gestão executivos. O Jeff Bezos, fundador da Amazon, recomendou esse livro uns 20 e poucos anos atrás. O livro chama-se A Meta. Nesse livro, o autor é um israelense. Ele escreve a história de um menino chamado Herbie. Para a galera mais cabeça branca aqui, vai lembrar do Herbie, que era o Se o Meu Fusca Falasse. Não é esse não, é outro Herbie, tá? Mas é o mesmo nome. E o Herbie era um menininho que fazia parte de um grupo de escoteiros. E aí os menininhos estavam fazendo uma trilha com o professor, e eles saíram lá de manhã, e eles tinham que chegar antes do sol se pôr, senão a trilha ia ficar perigosa. Só que, quando deu meio-dia, os caras perceberam que eles não estavam nem na metade do caminho ainda. Quer dizer, se eles continuassem naquele ritmo, os caras iam se atrasar. Aí eles começaram a ver como é que eles poderiam aumentar a velocidade. Aí eles pegaram um dos meninos, que era o mais rápido, botaram o guri na frente. Aí o guri saía correndo na frente, só que aí ele parava, porque ele tinha que esperar todo mundo chegar. Aí eles falaram, como é que a gente vai resolver esse problema? E o livro trata de uma teoria que foi construída após a publicação, chamada Teoria das Restrições. Eles foram lá e identificaram no grupo quem que era o mais lento. E era o Herbie. Aí eles falaram, mas por que o Herbie está mais lento? Herbie estava um pouquinho acima do peso. Mas pior do que isso, Herbie estava com a mochila mais pesada. E o Herbie tinha esquecido a garrafinha de água dele. Os caras foram testando vários modelos. Uma hora eles descobriram que o melhor modelo era pegar o Herbie, botar o Herbie em primeiro da fila, tira a mochila do Herbie, entrega para o guri mais forte carregar, e bota aquele guri que é bem rápido atrás do Herbie, servindo água para eles. Como é que você melhora o processo? Você pega o teu ponto de restrição e você ataca ele. Mexeu nesse ponto, você gera valor. Porque quantas vezes a gente que é da tecnologia não fica lá maravilhado com uma tecnologia incrível e fantástica, mas a gente usa a tecnologia no lugar errado. Então eu quero contar algumas histórias para vocês de empresas e exemplos que acharam o seu Herbie. Esse é o meu mais antigo. Vocês conhecem uma companhia aérea de cor laranjada que opera no Brasil. Esses caras têm um call center. Nesse call center, eles faziam atendimento por telefone, depois passou um tempo, eles passaram a fazer atendimento por... eu não vou chamar de chatbot, porque era de fato seres humanos fazendo atendimento. Bom, depois que virou um atendimento, os usuários se acostumaram a ser atendidos dessa maneira, eles começaram a levantar algumas estatísticas para ver o que era mais perguntado. Nessa época, tinha um prédio de 6 andares só com atendentes dessa companhia aérea. E aí eles descobriram, gente, que 58% das demandas do chatbot da companhia aérea era com a seguinte pergunta: que horas sai meu voo? Tinha 6 andares de pessoas olhando para uma tela de computador o dia inteiro, com problemas gravíssimos de saúde mental, com problemas sérios de DORT, antiga LER, né? Dor por repetição de trabalho, para responder que hora sai o voo. Gente, precisa de muito capacidade para responder essa pergunta? O chatbot só precisava dizer, com licença senhor, qual que é o seu localizador? QXG347. Seu voo sai às 8h30. Atendimento resolvido, 24/7, sem nenhum tipo de problema, sem causar problema para ninguém. Então, ao invés dela criar o sistema mais avançado do mundo de linguagem natural, até porque essa tecnologia não existia quando a gente começou esse trabalho, eles acharam o ponto máximo de restrição. Só com a configuração de uma série de ifs
para quem trabalha com código, né? Uma árvore de decisão simples, eles resolveram, do dia para a noite, 58% dos problemas de atendimento. Ainda tinha 42% para resolver, continuou com o atendimento humano, e aí depois foi evoluindo. Hoje está no WhatsApp, lindo, maravilhoso, resolve 98% dos problemas, sem precisar ter ninguém gastando tempo e energia com aquilo. Agora, será que a gente, como ser humano, devia estar respondendo que horas sai o voo? Então, essa é a primeira história da empresa que achou o Herbie. Esse segundo exemplo eu contei lá em Goiânia. Esse aqui é um frigorífico de uma empresa de frigoríficos que opera aqui no Brasil, que vocês provavelmente conhecem também. E esses caras queriam criar uma loja modelo, uma fábrica modelo. Tecnologia de ponta, contrataram maquinário da China, da Itália, da Alemanha, botaram lá a internet das coisas, sensores, analytics. Quando começou a operar o frigorífico, o patrocinador, né, o cara que bancou a parada toda, chegou lá e falou assim, tá, mas e aí? O que tem isso aqui? Tá tudo igual, parece qualquer frigorífico. Não, é porque você tem que ver que os ganhos aqui é porque agora a gente tem dados, tal. E o cara, pô, que legal, cadê os dados? Aí o cara falou, então, a gente ainda não conseguiu contratar os cientistas de dados para analisarem esses dados para a gente. Então a gente está produzindo os dados, está armazenando eles, mas não tem ninguém para olhar. Bom, esse é o tipo de situação quando o meu telefone toca, né? Eu não sabia de nada disso, toca o meu telefone, Kenneth, estamos com um problema. O cara me contaram esse desenho, eu falei, olha, eu estou paquerando uma tecnologia nova aqui chamada sistema multiagente, de repente a gente consegue costurar alguma coisa. Nessa época eu estava aprendendo a operar o Crew AI. Sentei com os caras lá, criamos uma rede muito simples com 4 agentes. Um orquestrador e 3 agentes especialistas, cada um treinado para uma daquelas máquinas. Para cada uma daquelas máquinas, eu forneci o manual, era um manual, parece piada, né? Um manual alemão, um manual italiano e um manual chinês entraram na lanchonete. E aí eu abasteci o manual, independente do idioma. Cada uma das máquinas também tinha um padrão de dados diferente, salvava os arquivos. Um era uma base Oracle, outro era SQL, outro era um CSV, sem problema nenhum. Peguei as instruções e coloquei dentro de cada agente. E aí a cada 15 minutos, porque o processo que diferencia o agente do ChatGPT é a autonomia, é o grau de autonomia que ele consegue operar sozinho. A cada 15 minutos ele acessa o banco de dados, puxa os dados dos últimos 15 minutos, processa as informações e avisa, olha, funcionamento está tudo certo dentro do parâmetro. Ok. Em algum momento, alguma máquina, uma balança, uma máquina de cor, de volume, anuncia um problema. Olha, teve um funcionamento fora do parâmetro da máquina. Quando ele faz isso, essa mensagem vai para o agente orquestrador. O agente orquestrador, como um modelo de linguagem, tudo isso está acontecendo autonomamente, tá? Recebe aquela informação e avalia. Será que eu devo chamar gente grande ou será que eu deixo continuar rodando? Porque tem muito falso positivo. O agente orquestrador, quando decide, manda uma mensagem de WhatsApp para o WhatsApp do engenheiro que está de plantão. E aí o cara toma, de fato, a decisão. É um ser humano no processo, inclusive um dos erros muito grandes que eu estou vendo nos processos de autônomos, é a gente achar que a gente vai automatizar tudo. É um desejo, assim, uma coisa nossa de achar que é tudo robô. E é por isso que a gente vê tanta coisa ruim. É por isso que a gente vê tanto projeto de automação que não finaliza, não chega no fim. Então, tem que ter o ser humano no processo, mas é o ser humano tomando as decisões mais importantes. É o ser humano fazendo a parte que a máquina é muito pior do que a gente para fazer. Então, esse é o segundo caso da empresa que achou o Herbie dela e otimizou. Esse terceiro eu não contei ainda no Brasil. É uma empresa pública que precisa fazer monitoramento de ataques, principalmente durante o período das eleições. Os servidores deles são bastante procurados, vamos dizer assim. E aí esses caras têm software open source, trabalham 100% com plataforma de código-fonte livre e fazem o monitoramento de ameaças. Imagina que cada tentativa de um ataque DDoS ou um injection ou outros novos tipos de ataque que são inventados a cada dia estão acontecendo com frequência. Esses caras têm lá um dashboard, monitoramento, volume de ataques com o ASO e geram logs. A questão é, o volume de ataques é tão grande que não dá tempo do ser humano revisar o log. Nem se eles quisessem. Se eles contratassem um time de 50 pessoas para revisar esse log, os caras iam começar 1º de janeiro a análise. Quando chegasse em 15 de agosto, eles iam saber o que aconteceu no dia 2 de janeiro. Então não é viável com o ser humano implementar esse processo.
A gente criou uma rede de agentes inteligentes usando o LangChain, uma rede pequena, e eu quero que vocês notem também que eu não estou mirando em construir redes com 30 agentes, com 50 agentes. Até dá para fazer. Só que a gente perde muito controle do que acontece com a rede quando ela tem tantos agentes. Então, uma rede menor, mais curtinha, tem uma que faz mineração de dados, outra só faz coleção de dados de log, outra cuida de efetivar bloqueios de acesso em tempo real, porque tem ataque que você precisa parar na raiz. E claro, como sempre em todas as redes. E, gente, quando eu falo que eu ponho o ser humano no processo, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu estou tentando bater as metas, as ODS da ONU. É só porque a gente descobriu, de fato, que com o ser humano do processo, a rede fica muito mais eficiente. Então, em vez de você ter a equipe de cibersegurança cuidando de 99,49 depois da vírgula, eles só revisam o 0,3 zeros e 1 depois da vírgula. Então, como que a gente melhora e aumenta a eficiência com rede de agentes inteligentes? Encontra onde está o hub, encontra a restrição onde você não consegue resolver com a tecnologia atual, e às vezes a tecnologia atual é um ser humano. E aí, gente, isso chegou nesse conceito. Eu comecei a visitar empresas no mundo todo, várias brasileiras, inclusive. Tenho orgulho de dizer que tem várias empresas brasileiras protagonizando esse movimento, está muito legal de acompanhar. E eu achei que a gente está chegando numa nova era. A minha formação, a minha base de trabalho é tecnologia, mas acadêmica é administração, é gestão. E quando eu aprendi gestão, eu aprendi que 150 anos atrás, tinha uns caras lá, um tal de Frederick Taylor, tinha um outro que era o Henri Fayol, apareceu depois um tal de Henry Ford, e esses caras eram engenheiros de produção, e eles começaram a organizar o processo de gestão. E aí, ao longo das décadas, foram surgindo novas escolas de pensamento. Mas desde o ano 2000, quando a escola da agilidade, que a galera de desenvolvimento conhece, isso acabou transbordando para a gestão também, mas desde a escola da agilidade, eu estava sentindo falta de uma escola para determinar que a gente está entrando num novo momento da gestão. O momento dessas organizações cognitivas. Onde, no fim do dia, o organograma da empresa, ele passa a ser um combinado entre agentes humanos e agentes de inteligência artificial. Os grandes modelos de linguagem e as suas propriedades emergentes estão mostrando que é possível usá-los como automação de partes de processos. Aquela discussão que eu falei do blá 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 do começo, de discutir a substituição da pessoa, a substituição da profissão. Para com essa besteira, gente. Só fala que a IA vai substituir um advogado quem nunca precisou de advogado. Isso é igual o papinho do blockchain de acabar com o cartório. Eu só vejo empresa de blockchain falindo e os donos de cartório cada vez mais ricos. Será que a blockchain vai acabar com os cartórios? Então eu acho que a gente tem que ter uma visão mais realista, chegar mais perto do que está acontecendo de fato, e vocês vão ver que as empresas, no fim do dia, o CEO malvadão da empresa bilionária, ele não chega todo dia na empresa pensando: quem eu posso demitir hoje? Como posso fazer um layoff em massa? Essa não é a agenda das empresas. A agenda das empresas é: existe uma geração inteira, com a última letra do alfabeto, que resolveu que quer trabalhar um pouquinho menos do que a geração anterior. Só que a geração anterior quer trabalhar um pouquinho menos do que a antes dela. E daqui a pouco, se ninguém está trabalhando, quem que vai executar todas as tarefas que tem que ser feitas? Então, no fim do dia, automação, inteligência artificial, robótica, está aqui uma das maiores autoridades em robôs humanoides, chegou agora aqui o meu amigo Tony Ventura, é o único jeito da gente fazer todo o trabalho que precisa ser feito. Porque se a gente for depender de ser humano para entrar em mina e caverna, para fazer limpeza de banheiro, para fazer revisão de conteúdo, de sites de conteúdo adulto, vou falar assim porque tem criança na plateia, esquece. Não vai ter ser humano disposto e nem apto. E no fim do dia, eu acho que não é o destino que a gente queria para os humanos também. Tá? Então é dentro dessa discussão que eu trago a proposta das organizações cognitivas. Publiquei esse livro no MIT em setembro de 2024, trazendo essa discussão para a mesa lá. Bom, quando a gente usa os agentes, a gente precisa selecionar os modelos que a gente vai utilizar. E galera, o salto está muito grande. Quando eu vejo uma pessoa usando o ChatGPT, e tudo que ela conhece o ChatGPT, eu fico até triste por dentro. Igual o Guanabara, quando descobriu que o pessoal não usava o notebook LM. Porque quando eu pego os benchmarks,
O GPT está aqui, ó, nesse estágio. Quando você coloca os LLMs em rede, e aí quem já usou o Gemini 2.5 Pro, já deve ter percebido que ele fala, aguarde um pouquinho que eu vou pensar sobre o assunto. E o nível de qualidade de resposta que você recebe é ordens de grandeza melhor do que a primeira resposta imediata. Por quê? Porque ele já usa um workflow agêntico. Por que o podcast que o Notebook LM monta e cria de conteúdo é tão maneiro? Porque ele já usa um workflow agêntico. Por que o O3 Mini, lá da OpenAI, entrega uma resposta tão melhor do que o GPT-4 Mini? Porque já é um framework multi-agentes. Então os benefícios já estão aí, já estão sendo medidos. Olhem porque o Gemini está fazendo. Não estou ganhando nada do Google para falar isso, mas faz um mês que eu estou completamente apaixonado pelo 2.5 Pro do Gemini. Está incrível as capacidades do modelo. E olhem para Manus, uma empresa desse tamanho lá de Singapura, entendeu o jogo do multi-agentes. O Serjão do Space Today adora o Manus, fala sempre dele. Tem créditos agora, primeiro que está fácil de se cadastrar, não tem mais listas de espera. E tem 300 créditos gratuitos por dia. É só entrar lá, Manus, vocês vão poder colher os benefícios e perceberem a diferença entre a resposta de um workflow agêntico para uma resposta de um simples assistente de IA. E aí, falando de workflow agêntico, pessoal, quando a gente discute essa questão de o que é ser um agente, o pessoal da área mais técnica tem dito o seguinte: se a pessoa fala agentes, ela ainda não entendeu um aspecto importantíssimo. E eu tenho visto no Vale do Silício as discussões, estou indo para lá daqui 2 semanas, cada vez mais frequentes com a palavra agêntico. Não tem exatamente uma tradução do que seria esse agêntico, tá? Não tem isso. Mas é a lógica de que existem níveis de automação. Você pode ter um sistema que executa uma única ação de maneira autônoma, sozinha. Ele já é agêntico. Mas de acordo com que você vai empilhando e acrescentando possibilidades e tarefas que esse teu sistema pode fazer, ele vai ficando mais agêntico. Lembra do carro autônomo? O Elon Musk prometeu para a gente faz uns 13 anos que os carros iam dirigir sozinho, né? Ainda não é o que está acontecendo todo dia. Existem graus de viagens, graus de passeios que o carro faz, mas ele não consegue fazer absolutamente tudo sozinho. Eu estive em Mumbai, na Índia, eu ia adorar ver o que um Tesla ia fazer no trânsito daqueles caras. Só que a questão é que todos os dias, todas as semanas e todos os meses, os carros autônomos ficam mais poderosos. Eles estão aprendendo, embora lá em Los Angeles agora eles tiveram um problema com alguns carros, mas os carros autônomos estão aprendendo com cada um de todos os outros carros que estão dirigindo também. Bom, para mostrar um pouco desse poder agêntico na prática, eu vou ter que falar de novo do Manus. Não estou ganhando nada deles para falar isso daqui. O Manus integrou com o Veo 3. Para quem não conhece o Veo 3, modelo de geração de vídeo do Google, que está gerando composição de vídeo com áudio. Se alguém viu os cariocas no tempo da Bíblia, se alguém viu os brasileiros dentro do cavalo de Troia, se alguém viu a construção das pirâmides, ou a previsão do tempo reclamando do frio, e era tudo criado por IA, a gente está falando do Veo, tecnologia anunciada pelo Google no evento deles do mês passado. O Manus integrou com o Veo. Agora você pode resolver problemas de prompt conversando com o Manus. Você pode fornecer a foto de uma pessoa, você pode desenhar, ou pegar uma imagem do Google Imagens, do ambiente que você quer, explica para o Manus o que você está pensando em fazer, e deixa ele fazer a graça dele. Ele consegue montar o storyboard, que é o nome técnico que a gente dá para essa construção, e ele consegue produzir o vídeo com todos esses elementos, incluindo o diálogo, incluindo as imagens de fundo, usando a tecnologia do Veo. Dá gosto de ver funcionando o que o Manus faz. Bom, a gente bateu 2 papos aqui. A gente bateu o primeiro papo dos trajes de Iron Man. Como que eu aumento a minha capacidade como profissional. Como que eu faço as minhas horas valerem mais. Só que é o seguinte, gente. Eu confesso para vocês que desde um pouquinho antes de novembro de 2022,
Eu participei do programa do Serjão lá no Ciência Sem Fim. Em abril de 2022, eu apresentei o GPT para ele. Ainda não era o Chat GPT, chamava só GPT. Então, desde que eu tive os meus primeiros contatos com a tecnologia da IA generativa, eu parei de cobrar por hora. Vocês ainda vendem projetos por hora? Projeto por hora, cara, é a maneira ineficiente. A pessoa ineficiente cobra por hora. Porque é o seguinte, se eu estou criando um sistema para fazer aquilo mais rápido, quanto melhor eu fico, eu vou ter que cobrar mais barato? Pelo contrário, eu gero muito mais valor quando eu faço mais rápido. Então não cobro mais nada por hora. A questão é valor agregado, valor gerado. Só que isso sou eu como profissional, você como profissional liberal, no freela que você faz, você dentro da tua empresa, dentro do time que você trabalha. Segundo momento, a gente falou um pouquinho sobre como as empresas estão achando as suas restrições, ou seus hubs, seus pontos críticos, seja lá no atendimento de call center, seja lá na análise de dados, seja na cibersegurança, para otimizar um processo que já existe. Mas tem um terceiro momento da IA generativa, e ele já está acontecendo, que é a reinvenção. Não estou falando para se mover rápido e quebrar nada, não estou falando para fazer disrupção, mas é a reinvenção dos modelos de negócio. A inteligência está ficando barata. O acesso à informação. Eu tive um amigo, por exemplo, que estava dirigindo, e aí ele foi parado numa blitz. E aí na blitz, ele tinha que fazer o teste do bafômetro. Ele resolveu não fazer o teste do bafômetro. Tomou uma multa, porque ele se negou a fazer o teste. E agora, vocês sabem o que acontece? Eu também não. Falei para ele, pergunta para o Perplexity. Perguntou, viu certinho qual era o processo. Ó, tem como fazer aqui uma reclamação, um recurso, os termos técnicos lá. Tá, mas quais são os argumentos que você pode usar? Fez uma pesquisa Deep Research, dá para fazer no Grok, dá para fazer no Gemini, dá para fazer no ChatGPT. Agora, ele já tem exatamente o texto do recurso que ele vai fazer. Uma informação que antes era restrita a um advogado especializado, que trabalha só com casos de teste de etilômetro, fica disponível na palma da mão. E com a inteligência tão barata, tão acessível e tão na palma da mão, novos modelos de negócio são possibilitados. Então tem novas maneiras da gente fazer o que a gente fazia antes. Gente, sério mesmo, eu fui na Índia visitar uma fábrica de software. A Índia é conhecida pelo outsourcing, pela terceirização, as equipes de programação do mundo inteiro estão por lá. Eu cheguei na Índia e conversei com um time de 600 desenvolvedores. 600 desenvolvedores. Perguntei para os caras, que legal, e me conta um pouquinho do processo de vocês. Aí eles me falaram que eles faziam a parte de análise de requisitos, e aí eles montavam telas, aprovavam com o cliente. Eu falei, tá, que legal, mas o que vocês estão usando de Copilot, né? Será que tem um GitHub Copilot? Será que vocês estão usando um Cursor e tal? Não, a gente não está usando. Meu coração doeu, gente. Porque eu conheço desenvolvedores que abraçaram, isso é mais ou menos uma sequência, né? Um GitHub Copilot lá atrás, passaram pelo Lovable, pularam para o Cursor. Hoje a moda é o Replit, né? Mas não importa muito qual que você está usando. Mas você não usar uma ferramenta dessa é um impacto de produtividade muito grande. E eu quero trazer o número para vocês. Os caras fizeram um teste comparando o ganho de performance para quem usa assistente de desenvolvimento. Quebraram o resultado entre profissionais júnior, pleno e sênior. Adivinha o que aconteceu? O cara sênior ganha uma média de 12% de produtividade. O cara já domina os processos, o cara já sabe fazer o prompt, escreve código rápido, conhece as bibliotecas. Para ele é um salto. O cara pleno está querendo ser sênior, né? Usando copilots de maneira geral, 42% de ganho de produtividade. O cara está produzindo com 3 dias na semana o que ele fazia em 5. Mas o melhor não está aí, gente. E o júnior? 142% de ganho de produtividade. O acesso à inteligência, a democratização da inteligência, através dos modelos de linguagem, essa invenção
inacreditável que começou lá atrás com os Perceptrons, né, Sandeco? Está fazendo o cara júnior subir para a média. Você pode alegar que a média é ruim. O cara já estava abaixo da média, agora ele está na média. A IA está empurrando a média para cima. Vai resolver a fome do mundo? Não. Vai curar todos os tipos de câncer? Não. Mas vai curar alguns novos. Vocês estão vendo o trabalho da DeepMind do Google aí, né? Já dobraram as proteínas, fizeram as avaliações das vacinas de Covid. Próximo passo agora, tem 3 tipos de câncer que já estão na porta, só falta acelerar a pesquisa. Se tem alguma coisa que acelera a pesquisa, é exatamente o uso dessas ferramentas. Então, eu vejo empresas, fábricas de software, que trabalhavam e vendiam horas, mudando totalmente o modelo de negócios. Claro, se você atende empresas públicas, a gente está aqui em Brasília, você ainda vai ser contratado lá por UST, tem toda uma delimitação formal. Mas do ponto de vista de negócio, empresa privada e mercado, está aqui, cara. Se você não está usando como desenvolvedor ainda, abraça, já começa pelo Replit, aproveita que você chegou atrasado, né? Já pula direto lá. Cara, de novo, manos, vocês vão achar que eu estou ganhando dinheiro dos caras, juro que não. Mas uma empresa de software que eu visitei semana passada, eu estava perguntando para ela, o que vocês estão fazendo de multi-agentes? Ela falou, a gente está usando Manos agora. Eu falei, mas como que vocês estão usando Manos? Cara, a gente chega na reunião com o cliente, discute os requisitos, as especificações, e aí nos últimos 5 minutos da reunião, a gente pede para o Manos desenhar as telas. Eu saio da reunião com as telas aprovadas pelo cliente. O quanto que isso não reduz do workflow de ir lá criar essas telas, de voltar para pegar essa aprovação, de mexer na tela de novo. Você faz na hora. Se o cliente não gostar, o cliente interage com humanos na frente do computador. Não com humanos, né? Com humanos na frente do computador. Então, esse é uma transformação neste modelo de negócio. Deixa o QR Code do Manos, vai. Usa aí. Vocês estão me ouvindo aqui, se eu puder pedir uma coisa só, entra lá, mas pede um negócio cabeludo, não pede negócio simples não, negócio simples você deixa para aquele chat GPTzinho lá que vocês usam. Manos, pede alguma coisa difícil, pede para ele criar um app para vocês fazerem controle financeiro, pede para ele fazer uma interface para você acompanhar suas calorias das refeições. Falando em calorias, acho que eu tenho mais um exemplo para contar para vocês aí. Tem uma empresa brasileira chamada Dieta.ai. Dieta.ai é uma solução que é um contato de WhatsApp que você adiciona no teu WhatsApp. Entra em contato, é pago, tá, gente? Esse aqui cobra, mas é parte do que eu estou contando para vocês é o fato dele cobrar. Então, Dieta.ai, contato de WhatsApp, você adiciona ele no WhatsApp e agora você pode falar o que você está comendo. Hoje cedo comi um pão na chapa com manteiga e tomei um copo de leite. Você pode também mandar um áudio. Você está fazendo o teu exercício, acabei de comer aqui uma banana, não sei quanto, uma maçã. Mas você também pode tirar uma foto do que você está comendo. Ele já calcula as calorias, conta as proteínas. Se você botou a tua meta, te diz o quão longe você está da tua meta. Se você usa monitoramento de glicose, aqueles para o pessoal que tem diabetes tipo 1, tipo 2, ou para quem está monitorando glicose para o exercício, ele integra com o monitoramento de glicose. 10 mil clientes pagos, pagando R$17,90 por mês, vocês façam a conta. A empresa tem um founder e 2 funcionários. Gastam dinheirinho com cota da Meta, gastam dinheirinho com o token da OpenAI. Mas esse é o modelo de negócio das startups que estão aparecendo agora. A Venture Capital não está mais lançando mão de dinheiro infinito para qualquer ideia. Agora eles querem modelos testados e aprovados. Você bota um modelo de negócio desse de pé, principalmente se você usar Evolution API aí do Davidson, você bota um modelo desse de pé com qual velocidade? Aí você não vai pedir o dinheiro com a ideia, você vai pedir o dinheiro com 5 assinantes já. Essa é a lógica que está mudando. E aí, por último, se tudo isso não foi importante para explodir a cabeça de vocês, eu quero contar o endgame. Eu estou indo para o Vale do Silício, conversei com uma Venture Capital que falou que está faltando muito dinheiro para ideias disruptivas, mas que eles estão com dinheiro infinito para esse modelo de negócio. Qual é a jogada? Você pode usar a IA generativa
para criar um produto para atender um cliente, prestar um serviço, cobrar por hora, criar uma solução. Eu comecei assim no meu negócio. Falei, cara, agora eu vou pegar e criar soluções para os outros e vou cobrar por isso. E aí, grana, dinheiro novo na casa. Fiz isso, ganhei dinheiro, contei até uns exemplos para vocês. Mas um dia, eu resolvi olhar para dentro do meu próprio negócio. Eu tenho 93 pessoas na empresa. Faz 3 anos que eu tenho 93 pessoas na empresa. Só que eu cresci 15% ao ano nos últimos 3 anos. Para uma empresa de serviços, gente, escalar é a coisa mais difícil que tem. Toda vez que eu aumentava a minha receita, que eu comemorava, eu tinha que contratar mais alguém e aumentava meu custo. Eu não abri a boca do jacaré, que é a expressão que a galera usa. Eu não consegui fazer assim com o meu negócio. Mas só de eu fazer a curva de despesa fazer assim, e a de receita continuar crescendo, tinha dinheiro na mesa. Sabe o que essa Venture Capital está fazendo? Ela está procurando empresas de call center, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, empresas de laboratório clínico por imagem, que são empresas de serviços, com alta dependência de seres humanos, com ineficiência no processo e com baixa digitalização. Será que uma empresa dessa sai caro para comprar? É baratinho. A empresa é uma merda. Só que você aportando o teu conhecimento de digitalização, de redes de agentes inteligentes dentro desse negócio, você muda o bottom line, deixa o negócio sexy e interessante de novo. Eles me contaram um exemplo de restaurante. Vocês já foram em restaurantes que o pedido é assim? Vocês já foram em restaurante que só tem isso daqui? Você chega no restaurante, escolhe, você senta numa mesa, tem uma pessoa maravilhosa, simpática, que te recebe, te leva para você sentar até a mesa. Aí você senta na mesa, olha, o pedido vai ser feito aqui, você aperta esse botão aqui, tem todo o cardápio ali, não precisa tirar foto de QR Code, nada. Você pede ali. Magicamente aparece uma pessoa, traz a comida para você e coloca ali. Esse camarada que traz a comida e leva o prato embora, é o mais fácil de treinar. É o que tem mais retenção no restaurante e é o que menos o restaurante vizinho contrata. Agora, garçom, com a habilidade de conhecer o cardápio, de recomendar o produto, de atender bem o cliente todos os dias, está em falta. Não tem disponível. Os caras estão comprando restaurante quebrado e revivendo o restaurante com um produto na prateleira, conseguindo rodar uma operação que antes não parava de pé. Então o endgame é novos modelos de negócios apoiado por IA generativa. E aí eu vou fazer um recap, para finalizar, dos 3 pontos que a gente falou hoje. E eu quero lançar uma pergunta. Onde é que vocês vão agir a partir desse bate-papo? Tem o traje do Iron Man. Você vai usar o Copilot, você vai usar o Gemini, você vai usar o DeepSeek. Incríveis, são todos muito legais, todas as ferramentas cada vez mais poderosas. Várias delas adicionaram o poder dessa racionalização para entregar uma resposta melhor. Estão com janelas de contexto cada vez maiores. Acho que o DeepSeek ainda fica devendo um pouquinho nessa esfera, mas estão todas melhorando para te entregar mais produtividade pessoal, mais produtividade do teu cargo. Mas de repente você passou dessa fase, vai para dentro da operação e não fica pensando onde é que eu vou usar IA. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: onde está o meu Herbie? Onde está a restrição? Procura depois lá, a teoria da restrição. Onde está a restrição do meu negócio? Olha para isso, eu garanto para vocês, garanto, pode vir me cobrar lá no Instagram depois, que você consegue 10% de ganho de produtividade. Só que se você ganhar 10% no teu Herbie, isso é o que transforma um restaurante quebrado. É melhor que aquele programa Bar Rescue, que os caras saem visitando os restaurantes. Transforma um restaurante quebrado num negócio lucrativo. Faz o inimaginável. Transforma um escritório de contabilidade em um negócio sexy, por que não? E por último, se você quiser juntar uma galera, um grupo, uma startup, para subir um novo negócio, botar ele em prática, mistura o que você faz com o Replit para escrever o código, usa humanos para te ajudar em cada etapa do processo, que eu tenho certeza que tem muito problema para ser resolvido no planeta, muito mais do que a gente tem startups prontas para resolver. E aí sim, fail fast.
Descobre rápido o que você não tem que fazer. Descobre rápido todas as outras 999 maneiras de não resolver aquele problema, porque a milésima pode ser a que vai te fazer construir um negócio sustentável. Gente, essa era a minha mensagem para vocês hoje. Quero agradecer a atenção e o carinho de todos vocês. Boa noite para todo mundo. Galera, a gente tem 4 minutos para pergunta. 10 minutos para perguntas. Vai lá, meu amigo, você que falou do Fail Fast, por favor, manda a tua pergunta. Bom, eu sou Charleno, vim do Piauí. E aí, De onde no Piauí? De Amarante. Ah, isso eu não conheço. Conheço Parnaíba, conheço Teresina. Sim. Vai lá. Eu sou de Parnaíba, mas moro em Amarante. Show de bola. Eu comprei seu livro antes, nem sabia que estava aqui. Que legal. E aí, eu queria só a sua opinião sobre, nessa era agêntica, não seria a vez do solo entrepreneur? De você montar uma empresa de um homem só? É que eu não sei não sei se foi o cara do LinkedIn ou se foi da Microsoft, um deles eu vi falando algo nesse sentido. Vou te contar essa história. Sam Altman, CEO da OpenAI, tem um grupo de amigos, ele tem um grupo de WhatsApp, igual vocês têm, os bilionários também têm. No grupo de WhatsApp dele, ele fez um Moai. Vocês fazem Moai? Eles fez um Moai. Eles fizeram a seguinte aposta. Não é se, é quando. Quando vai surgir o primeiro unicórnio, uma empresa avaliada em $1 bilhão, de uma pessoa só. Só que é o seguinte, cara. Qual que é o problema da gente acreditar em CEO de empresas de tecnologia? Eu adoro as tecnologias do Google, da Microsoft, da OpenAI. Só que cada um deles está vendendo a própria tecnologia. Eles têm um negócio chamado conflito de interesse. Essa aposta do Sam Altman é porque ele quer vender a ideia e o conceito que dá para você fazer uma empresa de $1 bilhão com uma pessoa só. Agêntica, né? Agêntica. Cara, de todas as redes que eu montei, nenhuma chegou perto de funcionar sem o ser humano no processo. Se ele conseguir fazer tudo isso com um ser humano no processo, eu acho que ele pode fazer uma empresa de milhares, talvez uma empresa de $1 milhão, mas de $1 bilhão, se eu tivesse no Moai dele, eu apostava contra. Essa é a minha opinião. Boa noite. Boa noite. Você falou de gestão, então eu queria sim uma dica, uma orientação para saber como quebrar dentro dos times de desenvolvimento. Quando um gestor pergunta, vocês trabalham ou vocês já têm trabalhado com alguma inteligência artificial? E eles falam não. E são aproximadamente entre 22 e 25 desenvolvedores. Então a gente fica assim como que surpreso, né? Então eu me pergunto, eu acho que eles sentem medo de falar que estão usando, porque eles pensam que a gente vai dar mais trabalho. Ah, ele está usando IA, termina mais rápido, então eu vou dar mais trabalho. Então, assim, como um gestor quebra essa barreira? Su nombre, ¿dónde eres? Sou de Venezuela. De Venezuela, su nombre? Ingrid. Ingrid. O seguinte, eu estou visitando as empresas, principalmente de desenvolvimento de software. E eu fico perguntando coisas parecidas com essa que você me perguntou. O que eu descobri? Não é novidade, nem fui eu que inventei. Show, not tell. Não é sobre perguntar, não é sobre falar. Dá para fazer uma palestra, dá para levar um conteúdo provocativo, inspirador? Dá. Mas a pessoa só sai usando dali a hora que o chefe direto, supervisor direto, sentar com 4, 5 pessoas, não dá para encher a sala, e mostrar na prática como faz. Todos vão adotar? Não. E isso aconteceu com todas as novas tecnologias. Aparece uma nova tecnologia, algumas pessoas abraçam e surfam essa onda, outras pessoas preferem ficar abraçadas com a tecnologia anterior. A empresa vai ter que entender o que ela quer em termos de resultado. Só que ela não pode fazer isso tendo feito só treinamentos frios. Ela tem que estar próximo da equipe. E aí uma das coisas que eu concordo com uma frase que eu escuto muito no Vale do Silício é: a gente está falando de times pequenos.
Essa empresa de 600 desenvolvedores lá na Índia continua com 600 desenvolvedores, mas ela quebrou em pequenos times menores do que ela tinha antes. E aí é nessa proximidade, essa é a diferença do chefe para o líder, que não é reclamar se o cara não conhece IA, é sentar juntinho com ele e falar, cara, vamos abrir junto aqui, aperta esse botão no mouse, às vezes o time é remoto, né? Vamos share screen aqui, dá uma olhada como está sendo feito. A solução que eu vi mais próxima é show, not tell. Beleza? Obrigada. Maravilha. Ingrid, deixa eu te dar um livro de presente. Sacanagem, porque você já tinha o livro, né, cara? Fico te devendo essa. Né, Charlena? Claro. Tá no Kindle Digital. Por favor, Jonathan. Boa noite. Boa noite. Dentro desse mundo agêntico, eu queria saber dentro das empresas, quais foram as principais habilidades que a pessoa que está no processo ela deveria ter para ser importante e se enquadrar de fato nesse mundo agêntico que a gente tem se encaminhado. Cara, eu fui pro MIT fazer a publicação do livro, e aí foi dia 16 de setembro. No dia 17 de setembro de 24, estava tendo um evento sobre AI. E aí vou te contar duas histórias. A primeira não tem nada a ver, mas é legal, e a segunda eu vou responder a tua pergunta. Aí eu cheguei no evento de AI e tinha um cara falando. E ele fez a apresentação dele sobre AI, produtividade, que ele não estava vendo a produtividade da AI e tal. Quando ele terminou a palestra, eu falei, cara, que cara fera, meu, que domínio do tema, incrível. Eu percebi que era uma pessoa diferenciada. Eu estava com um livro na mochila, peguei o livro, cheguei nele e falei, cara, parabéns pela tua palestra, gostei demais. Inclusive, eu acho que tem um jeito de resolver esse problema que você falou aí, chama Multi-Agent Systems, né, sistemas multi-agentes. Entreguei o livro para ele. Ele olhou e falou assim, caramba, cara, vou ler seu livro entusiasticamente, muito obrigado, e foi embora. Aí eu fiquei feliz da vida e mandei uma foto do LinkedIn dele para uns amigos. Cara, passou 3 semanas, eu estava aqui no Brasil, chegou a mensagem no meu celular. O cara ganhou o Nobel de Economia. Era o prêmio Nobel de Economia. Cara, se eu soubesse, eu nunca ia ter tido a cara de pau de falar para ele que os sistemas multi-agentes, Sandeco... Mas já falei, foda-se. Né? Então é o seguinte, essa é a primeira história engraçada. A outra história é, estava a líder de pessoas do Dropbox. Quando ela entrou no Dropbox, tinha 3 pessoas, hoje tem 3.000. Então ela está lá, acho que 12 anos, contratou todo mundo da empresa. Perguntaram exatamente a mesma pergunta que você fez. Ela respondeu assim, a habilidade mais importante para os talentos que estão entrando na carreira de trabalho ou iniciando em cargos de liderança eu vou falar em inglês porque foi como ela falou, is the ability to read the room. A habilidade de ler a sala, de ler o ambiente. Cara, não é o seu conhecimento sobre Python, não é sobre as ferramentas que você adotou e aprendeu a usar. Qual é a sua capacidade de identificar naquela sala quem manda? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é o cético da reunião? Quem vai assinar o contrato se aquilo for dar certo? Se você conseguir entender o jogo, o que está acontecendo na mesa, você tem 80% do caminho andado. Você vai saber como comunicar, com quem se comunicar, que boas perguntas fazer. E aí o resto vai ser suave. Você vai pegar umas aulas no canal do Sandeco, vai aprender sobre como montar os multi-agentes com o Crew AI. Tenho certeza que você voa. Beleza? Tá lá, Jonathan, de presente. Pessoal, tem mais uma? Vai lá. Sem livro, André. Vai lá. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom. Cara, é o seguinte, quando você falou de Vibe Code, foi bem interessante, porque antes da Evolution, né, antes desses 3 anos aí de loucura de minha vida, a gente era uma software house. Então era tipo assim, trabalho por hora, a gente tinha um valor de hora estipulado de desenvolvimento, e assim a gente formatava ali as propostas, né, com clientes e meus prazos. pêsames. Então assim, depois disso, né, veio o Vibe Code. Hoje a gente não faz diretamente software, né, mas por exemplo, minha vida hoje é Vibe Code total, tá? Eu tenho realmente um conhecimento de desenvolvimento muito alto. Mas você está conseguindo criar bons softwares com Vibe Coding? Cara, eu vou te falar uma história interessante. Em um hackathon de uma semana, utilizando o máximo de Vibe Code possível, com o nosso conhecimento de IA também, a POC da Evo AI nasceu e já estava funcional. Com mais uma semaninha ali, a gente lançou a aplicação realmente para poder lançar. Mas poder tem trabalhar. usuário? Tá dando dinheiro? Tem usuário. Espero que comece a dar dinheiro. Boa! Porque tem gente falando que não dá para fazer bom software usando Vibe Coding. Dá sim. Mas, a minha experiência também. Não confia 100%. Você tem que saber o que você está fazendo e como você está mandando. Rapaz, não confio 100% nem na minha mãe, pô. É isso aí. E aí, cara, minha pergunta é o quê? Eu acho que isso é mais para complementar mesmo. Como que eu passaria, tá? Eu ainda como software house, de cobrança por hora para uma cobrança agora por valor? Uma vez que, eu, tipo assim, ao mesmo tempo eu faço o dobro do trabalho que eu fazia antes.
Sem dúvida nenhuma, que é a preocupação dos amigos da Ingrid, a barra de exigência de produtividade aumenta. Então vai ter uma pequena pressão, vai aumentar um pouco a pressão com relação ao quanto você é capaz de produzir como profissional ou como empresa. Agora, você só vai conseguir cobrar por valor agregado se você conhecer o negócio do cliente. Então, no fim do dia, chegar mais perto do negócio, entender os números do cara, é 50% dessa equação. A segunda é ser ousado. Porque a gente acaba ficando no modelo de horas, porque foi isso que a gente foi treinado. Aí a gente replica. Tá fácil, né? É só pegar um número, multiplicar pelo outro e fazer um total. Nesse, você vai ter que correr risco, por exemplo. E se a sua solução não gerar o resultado que você esperava? Agora, o que eu consigo te dizer é, quando você cola em empresas, em setores em crescimento, se você cola em setores que estão transformando e que tem luz no fim do túnel, tem muita grana na mesa para você ganhar por aí. Beleza? Pessoal, Bora que o Kennedy tem horário. o quê? Todas com Cloud 4, né? Anthropic, sensacional. Para desenvolvedor, Cloud 4 tá sensacional também. Valeu, Charleno. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho Muito de vocês. bom! Valeu, Saneco!